Você não quer me mandar o telefone da mãe se você quiser ligar para ela? Uhum. Você entrou no vídeo? Entrei. Uhum. Vou esperar a Mônica entrar para começar. Ah, Mônica, apareceu. Vai ter se descendo. Mas tudo bem, posso começar. Chamei. Mônica? Eu tô aqui, mas minha imagem está congelada de novo. Tô vendo. Tá rodando. Rodando. Demora para entrar, né? Será que todo mundo assim? Eu vejo que todo mundo Eu que tá vou fazendo sair e live... vou pedir para você me deixar entrar, para ver se Tá mudou. bom, então sai. Tá bom. Mônica? Eita! Ih, você tá parada de novo. É, eu tô parada. Pera aí, vou pôr no... Vou tirar o iPhone. Acho que assim fica mais alto. Peraí. Só pra fechar a porta. Ouve melhor. Vamos ver. Com a blusa da associação, né? Estou congelada. Tá. Não, a gente Deixa eu começa ter- congelado. Eu vou reiniciar meu modem Tá bom, para ver então se melhora. esperando. E aí eu peço para entrar, tá? Como não tá na hora ainda, a gente vai testando, tá bom. É, tá bom. Oi, gente, a gente está esperando aqui a Mônica, que é terapeuta, vai falar para a gente que é portador de esclerose múltipla como vai passar com mais facilidade nessa pandemia, como a gente vai fazer. Ela vai dar um monte de orientações, e assim, ela é muito boa para falar isso. Vocês podem tirar todas as dúvidas, e quem quiser só observar, tá? Então, é assim, para quem não conhece a associação, eu vou começar a falar um pouquinho. A associação ajuda as pessoas, né? A gente já tem associação há 13 anos, então a gente ajuda os portadores, né? Eu sou portadora há 25 anos. Então, é assim, vou dar uma pincelada muito rápido, porque a minha história é muito longa. A última vez, na última live, a Francis falou da dela, né? A gente tem momentos ruins e momentos bons. Só que o que interessa é a cabeça da gente. Se a gente ficar com a cabeça sempre nervosa, pensando que vai acabar no pior, aí que acaba, né? Então a gente tem que sempre estar feliz, sempre estar pensando nas coisas positivas para não acontecer esse tipo de coisa, né? Se eu tivesse, toda vez que eu tiver algum surto da minha doença ou algum problema, eu tivesse que ficar em depressão, eu não estaria mais bem como eu estou hoje, né? Então eu tinha 24, ia fazer 25 anos na época, e a minha bebê, que é a Michelle, tinha 7 meses, né? Então não foi fácil. Mas ao mesmo tempo que não foi fácil, a gente tem que seja, né? Porque se a gente levar para o lado difícil, aí a gente vai carregar com mais dificuldade, né? Então, eu estou dando uma pincelada mais ou menos para vocês saberem. A esclerose múltipla, para quem não conhece, eu estou vendo aqui a maioria que eu estou vendo entrar, conhece. Mônica, você não conseguiu entrar? E a Mônica tá difícil para entrar aqui. Deixa eu ver se ela vai entrar agora. Aguardando Mônica. Que daí a gente já começa a falar. Ah, tá difícil hoje, hein?
É difícil, eu vou falar com uma tela escura. Ai, Eu você já... tá me ouvindo? A meu Wi-Fi resolveu dar problema. Ai, essas lives estão assim. Acho que tem muita gente fazendo live, sabia? Eu acho que as lives estão acontecendo isso com todo mundo. Eu vi outro dia uma live tua também que tu falou com a tela meia. Só com a voz da pessoa, né? Tu tá aí ainda? Mônica? Bom, gente, então enquanto a Mônica não consegue entrar, vamos continuar. Contei um pouquinho da associação, contei um pouquinho desde quando eu descobri a doença, que já fazem 25 anos, né? E assim, lógico que eu já tive altos e baixos, e achar que vai ficar bem e que nada vai acontecer, e ir levando, é a melhor coisa. Não tem saída. Falar que quer fugir, não dá. É que nem quem tá grávida, querer fugir, não tem mais jeito, né? Oi, Ed, tudo bem? Então já vi bastante gente que entrou. A Mônica não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo chamar ela. Ai, tá difícil. Não vai quem vai dar a live sozinha, sou eu. Gente, então assim, eu tava contando um pouquinho sobre como foi a esclerose para mim, que eu levo ela muito bem, muito fácil. Muito fácil porque eu já acostumei, né? Tem momentos muito complicados, mas a gente tenta descomplicar, né? Porque se a gente for complicar tudo na vida, aí que se torna uma complicação, né? Então a gente tem que tentar não deixar complicar. Tentar ter pensamentos positivos, rezar muito para ficar boa, para que nada mais grave aconteça, e sempre tendo isso em mente. Ah, eu vou ficar boa, não vou ficar de cadeira de rodas, porque se eu ouvisse a primeira palavra do meu médico, o primeiro médico que eu fui, não vou citar nomes, tá? Ele falou para mim que eu iria ficar numa cadeira de rodas depois de uns 6 anos. Que o fim de todo portador seria esse. Não é o fim, tá? É assim. E também, se a pessoa for cair numa cadeira de rodas, ela vai levantar. Hoje em dia tem 1000 tratamentos. Que na minha época só existia um medicamento que nem era dado pelo governo, hoje em dia tem milhões de tratamentos. Então, a pessoa que está na cadeira de rodas, ela vai sair da cadeira de rodas. Então, é assim que você tem que pensar, positivo para não acabar assim, né? Não acabar na cadeira de rodas. E é isso, a doença é um nome. Olha lá, estou eu aí congelada. É bom que não envelhece, né, congelada. Ninguém te conhece, né? Conhece pela fotinho que eu fiz a chamada, né? Não tá pegando nem 4,5G, tá só no 4G. Meu Wi-Fi pifou. Não tá Mas entrando. o dia inteiro assim ou não? Não, tava bom. Agora é assim, só para causar, mas tudo bem, não tem problema não. Qualquer coisa a gente faz com fotinho mesmo até entrar. Tá bom, que coisa a gente vai conversando quando a bebê entra. Tá bom o som ou tá fazendo barulho? Tá perfeito, eu acho que todo mundo tá ouvindo bem, eu e você falar. Pelo menos você fala, dá o seu ponto de vista em relação ao. Eu falei para eles que a gente está passando por um momento difícil, além da gente ter que carregar a doença, a gente tem a pandemia, né? Então a gente tem que ter a cabeça mais centrada, mais centrar de alguma forma para tentar encarar isso de uma boa forma, né? E contei um pouquinho da associação, que tem 13 anos, e que eu já tenho a doença há 25, e que eu estou bem graças à minha cabeça, a cabeça é tudo. Então a Mônica sabe falar bastante sobre esse assunto, né? Por isso eu convidei ela para vir aqui hoje. A Mônica é terapeuta. Hoje eu não vou pincelar sobre o que é esclerose múltipla, porque no outro vídeo a Francis já falou bastante. Quem tiver dúvida, pergunta aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas agora eu vou deixar a Mônica falar, tá? E depois, se vocês tiverem alguma dúvida que seja que eu possa responder, vocês me perguntem, tá? Mônica, pode falar. Você está falando? Não. Eu estou aqui congelada, mas consigo falar congelada mesmo. Tá? Quem vai te ver? Tudo bem. O som para mim tá vindo meio picotadinho, mas se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo. Então, a questão é que o nosso emocional afeta tudo. A questão é essa. Quando eu comecei, eu trabalho com FT, que é uma técnica de desbloqueio emocional, e no início, quando eu estava estudando, eu sempre entrava no site do Gary Craig, que é o criador da técnica, e lia os relatos dos terapeutas, que eles colocavam os cases de sucesso lá, os resultados e tal.
E eu me lembro de uma ocasião de um terapeuta que contou que chegou uma mulher numa cadeira de rodas para ele atender e ela estava com câncer, mas o que ela tinha não impedia ela de andar. E ele fez o trabalho com ela e ela saiu andando, porque o que impedia ela de andar era o emocional. Porque como a Patrícia falou, quando ela foi diagnosticada, nós assustamos, porque eu sou tia da Patrícia, né? Sou tia do coração e sou tia da Patrícia. E aí, quando eu soube, todo mundo ficou apavorado, porque o prognóstico era esse, ela vai ficar entrevada, vai ficar numa cadeira de roda, nossa, era tão novinha e tal. E depois, no transcorrer do período, nós vimos que tinha tratamento, que ela vai mantendo, às vezes tem as crises, mas depois estabiliza, e é muito importante isso, ela está sempre sorridente, ela faz exercício, né? Ela procura manter uma saúde mental, emocional, isso é muito importante, porque, por exemplo, nessa época mesmo de pandemia, a pessoa tem uma dor de garganta, ela já acha que está com Covid, ela já está com Covid, entende? E ela já começa a apresentar 1000 sintomas, e às vezes é apenas uma dor de garganta. Ou está com uma falta de ar e a pessoa tem, por exemplo, ansiedade. Aí já acha que está com Covid. Então, isso se aplica a qualquer quadro que a gente tenha. Porque o nosso mental rege o nosso emocional. Porque experimenta, pensa uma coisa boa, você tem uma sensação boa. Pensa uma coisa ruim, você tem uma sensação ruim. Então, é muito melhor você pensar coisa boa. Né? É procurar sempre um lado bom do que está acontecendo ou menos ruim, não tão grave, porque às vezes tem situações que não dá para a gente achar nada bom, mas dá para falar, bom, podia ser pior, e aí já melhora um pouquinho. Então é muito importante. Outra coisa é o seguinte, quando a gente pensa em alguma coisa que deixa a gente assim, perturbado, aborrecido, preocupado, a gente fala que fica nervoso, né? Estou nervosa, estou nervoso. Nós temos nervos pelo corpo todo, então afeta tudo. Por isso é tão bom meditação, exercício, porque a gente vai liberando aquela energia, aquela ansiedade e vai ficando tranquilo. E mesmo o corpo tem mais recursos, porque senão a gente sobrecarrega nosso corpo, porque ele vai ter que lidar com a crise de ansiedade, ele vai ter que lidar com a doença em si, com o quadro que a pessoa tem, responder o remédio que a pessoa tomou, porque a gente toma um remédio para provocar uma resposta no corpo. Então, assim, quanto mais tranquilo nós estivermos, um efeito melhor vai fazer. Tem um livro que chama A Memória das Células, que o autor conta que ele é médico. E ele foi diagnosticado com câncer, né? Nível 3, eu acho, já estava avançado, quando ele estava desconfiado que estava doente, mas não tinha sintoma nenhum. Né? E aí ele foi ver, porque ele estava com aquilo, e ele viu. E quando ele foi fazer radioterapia, ele fazia assim, ele recebia recebia o tratamento com uma disposição positiva, de tipo assim, agradecendo que ele estava recebendo tratamento, ou a químio, agradecendo que estava recebendo a químio. E o próprio técnico da radiologia comentava que ele tinha um efeito melhor que as outras pessoas, e ele se curou. Esse livro chama A Memória das Células. Inclusive, ele fala de transplantados e tudo. Mas a questão aqui é só para demonstrar como é importante a nossa disposição. Né? E é como a Patrícia falou, se por acaso ficar na cadeira de roda, gente, tem exemplo maior que a Beth. A Beth campeã, tem muitas medalhas. Muitas, ela não se deteve. Né? O Steve Hawking era ela que ele tinha? O Steve Hawking, né? Então, mas a cabeça dele estava boa, ele não ficou preso. Porque eu não posso mexer meu corpo. O cara nem respirava sozinho. Não conseguia falar. Coisa, né? Conseguiu desenvolver muita coisa. Nossa, ele tinha muita coisa para oferecer. Então ele falou, o corpo não vai ser barreira, eu vou transpor essa barreira. Então eu acho que o pensamento principal é esse, do que vier eu vou lidar e eu vou conseguir. E hoje em dia, como a Patrícia falou, cada vez mais eles desenvolvem medicamentos mais avançados, mais eficazes,
com menos efeito colateral. Então, é muito a postura da gente em qualquer situação, não só no caso da esclerose múltipla, a nossa postura faz muita diferença. Faz uma diferença incrível, né? Então, é muito importante cuidar disso. Nós temos a nossa disposição, que é um fator, que é um recurso que nós temos de ter consciência da nossa disposição diante das coisas. Nós temos a meditação, temos o exercício, temos as técnicas de desbloqueio emocional, que tem muitas hoje em dia, cada hora aparece uma nova, que nós estamos num tempo, né, de limpar tudo isso. Gente, vocês façam perguntas aí se vocês quiserem, porque o principal é isso, né? Vai falando que o pessoal vai absorver. Então, é isso. É muito importante a gente cuidar, mas isso é em tudo, né? Quanto mais tranquilo estiver, melhor resultado vai ter com qualquer coisa que você fizer, com qualquer tratamento, com qualquer situação que você precise enfrentar. A nossa força é dentro. Quando vocês descobriram que eu tinha doença, todo mundo ficou com alarde, né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer com ela? Ela é tão nova, vai ficar de cadeira de rodas. Se eu deixasse minha cabeça ir para esse lado, eu talvez tivesse. Exatamente. Porque a cabeça manda muito nisso, né? Então eu falei, não vou ficar, eu vou me tratar, o que o médico falou, ele é louco, eu vou procurar outro médico, e assim com isso você vai procurando o seu caminho. A gente não pode ficar achando que um médico determina a sua vida, né? Porque determina a sua cabeça, né? Exatamente, porque o dito milagre, né? Falam que tem milagre, né? Não é milagre. Tem um outro livro que chama Biologia da Crença, que foi escrito por um cientista. E ele prova nesse livro que as nossas células são influenciadas pelas emoções. Então, o que acontece? Quando você cuida das suas emoções, você influencia a sua célula. Ela fica uma célula mais saudável ou mais doente. E o que acontece? Essas células, elas ficam, entre aspas, viciadas nos sentimentos. Então, se você cuidar do seu emocional e nutrir um sentimento de gratidão pelo que você tem, alegria e tal, ela vai ficando viciada nisso, cada vez você vai ter mais. Até hoje eu assisti um vídeo do menininho que ele falava, o que você pratica, você fica expert. Então, se você fica com raiva, você vai ter tanta raiva que uma hora você vai estar expert em raiva e tudo vai te deixar com raiva. Se você praticar medo, você vai ficar um expert em medo e tudo. E assim as positivas, alegria, gratidão, né, contentamento, disposição. Né? Então a gente precisa ir alimentando isso. E uma ocasião eu li um artigo que explicava isso. Quando a pessoa, por exemplo, tem um sentimento negativo muito forte, vamos supor que ela está com muita tristeza, aconteceu alguma coisa, está muito triste. A célula, quando ela se reproduz com aquele padrão, vamos dizer que ela está viciada em tristeza, que nem uma toxina, um tóxico. Quando ela já se divide com aquela necessidade, vamos dizer assim, entre aspas, de tristeza. E a pessoa tem uma tendência maior a ficar triste. Então ela tem que matar essa célula de abstinência. Ela tem que ir para um outro movimento. Não é uma coisa que a gente vai fazer de um dia para o outro, nem de uma hora para outra. Mas à medida que a gente toma consciência, a gente começa aos pouquinhos a mudar isso, a conseguir em certas situações sair já, não entrar de cabeça naquele sentimento negativo, naquela emoção negativa. Mas é que eu ouço muito as pessoas que descobrem a doença hoje, por exemplo. Daí elas ligam sempre no negativo. Ah, tal pessoa falou que eu vou ficar assim, assim, assim. Eu falei, não, vamos conversar. Não é assim. Se você deixar a sua cabeça te levar para esse lado, você vai ficar assim. Mas não é dessa forma que você vai ficar. Tem portadores de todos os tipos. Tem os que deixaram se levar pelos pensamentos negativos e tem os que estão bons. E tem os que acabaram ficando precisando de uma muleta, precisando de uma cadeira de rodas, mas estão com a cabeça super boa, que nem você citou a Beth, né? E que nem tem o Marco também, que ele tem uma cabeça muito boa e tá de cadeira de rodas. E assim, não é só porque a pessoa acabou ficando, ela pode sair. Hoje em dia o medicamento que eu tomo, ele é muito promissor a isso, porque ele fala que é o primeiro medicamento que fala que a gente pode
fazer uma fisioterapia e daquele estado que você ficou, porque lesou o neurônio, né? Porque todo neurônio lesado não volta mais, né? Você pode reconstituir ele através da fisioterapia, através de quem tem falta de memória com exercícios de memória. Então, tem medicamentos novos que, assim, são revolucionários. Então, antigamente, quando eu descobri, tinha um único medicamento que o médico achava que eu ia usar 1 ano. Depois de 1 ano que eu estava usando, que o governo nem dava o medicamento, agora é dado, ele falou que eu ia usar mais 3 anos. Então, é assim, imagine se eu ficasse desesperada. Não adianta, a gente tem que ir ouvindo as informações e tentando levar para o lado bom. Que sempre tem um lado bom de tudo, né? Mas isso é com tudo, não é só nesse caso. Porque tem pessoas que ficam limitadas e elas não têm nada. É só a cabeça. É só a cabeça. É emocional, na realidade, né? Porque esse psicológico parece que é uma frescura da pessoa. Não, é emocional, porque a pessoa se deixa tomar tanto por aquela emoção que ela vai se limitando. Inconscientemente, ela se limita, né? Quando não existe barreira. O maior exemplo é o Stephen Hawking, né? Ele não se limitou, as coisas foram acontecendo, ele foi transpondo as barreiras e ele deixou um legado enorme, um exemplo de vida, né? A Beth, que é outra, no caso, que é próximo da gente. Ele ajudou a ciência em muita coisa também, né? Com aquela dificuldade dele, ele conseguiu ajudar a ciência em muita coisa. Exatamente. Tem gente que não sabe a diferença entre a doença dele e a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela não leva a você fazer assim, não é danificada a palavra, assim, com tanta falta de movimentos que nem ele ficou. A esclerose múltipla não leva a isso. Mas a dele, que é a lateral neurotrófica, a única coisa, a diferença entre elas é que a lateral se dá na lateral toda do cérebro. E a nossa, ela se dá em vários pontos dentro, em vários pontos específicos, cada um vai ter o seu ponto. Então, cada um portador tem a sua característica. Eu posso contar como começou em mim, se outra pessoa vir aqui contar como começou nela, vai ser diferente. E assim, muitas pessoas reclamam pelo tempo que demoraram para descobrir a doença. Mas é comum isso acontecer, qualquer doença. Tem gente que para descobrir, às vezes, que tem uma gastrite, ela fica rodando de médico em médico, tomando remédio. Qualquer doença é difícil. É você cair na mão certa na hora certa, né? Então também não se lamentar por isso. Porque às vezes a gente demora para chegar no resultado por algum motivo, né? Sim. Tudo tem um propósito. Porque tem gente que reclama para mim, porque você tá bem, porque você descobriu logo a doença. Realmente eu descobri em 1 mês a doença. Mas foi muita sorte do médico de Santos, que já ficou assim com as anteninhas ligadas. Eu meio fui contra ele, porque ele já queria me internar e fazer a pulsa. E eu mesmo não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Eu larguei tudo e fui para São Paulo. E de São Paulo, depois de todos os exames, a gente chegou à mesma conclusão que primeiro já tinha chegado. Então, assim, para mim foi muito rápido. Mas a gente não sabe explicar por quê. Eu caí no médico certo, no momento certo. Isso com qualquer doença, com uma diabetes. Se você não tratar, você pode ficar sem uma perna. Então, assim, não é com a esclerose múltipla. Todo mundo tem medo, fala assim, a pessoa tem esclerose múltipla, tadinha. Não é tadinha, ninguém é coitado. Primeiro que todo mundo tem que passar por essas coisas. E se tem que passar por isso, vai passar. E é melhor que passe da melhor forma, né? É a disposição. É uma disposição positiva, porque é o que você falou, qualquer doença que a gente tenha, se a gente não tiver uma disposição positiva, eu tô congelada aqui, que é para não envelhecer, viu, Fran? Eu tô congelada, porque para não envelhecer, então eu só tô usando minha voz. Bom, tem que ser um pijama, porque no meu sabor... Eu tô como a Ivete Sangalo, de pijama. Eu ponho a blusa da associação e aparece, porque fica baixo. Nem adianta. Você não ia aparecer também muita coisa, só aparece o rosto, né? Tudo bem, mas congelou aqui e não tá entrando. Então, paciência. Depois que a gente gravar mesmo, de repente você vai aparecer do além. Não sei, acho que não. O que interessa é o seu ponto de vista e o que você tem de vivência em relação às melhoras que podem trazer para nós, né? O que a gente pode fazer para numa hora dessa, de descobrir a doença ou de estar com a doença no meio da pandemia, porque assim,
No meu caso, por exemplo, o meu medicamento que eu tomo, ele abaixa muito a imunidade. Eu não posso sair por dois motivos, porque tem a pandemia, e por outro, porque a minha imunidade está muito baixa. Então, eu tenho que ficar extremamente dentro de casa. E isso você tem que ter uma cabeça muito boa, porque ficar em casa o tempo inteiro não é fácil. Então, saber se concentrar melhor, fazer umas coisas bem, começar a pensar que você não está presa, que você está simplesmente naquele lugar e que aquele lugar é muito bom, que tem muita coisa para você fazer, começar a inventar coisas para você fazer e tentar passar esse momento. Tanto o da medicação, que você tem que ficar retida em casa por um tempo, o tanto da pandemia, que está sendo mais tempo, né? E a gente não sabe quando vai acabar, né? O Diogo está perguntando qual é o seu medicamento. Eu vi desse, seu comentário está congelado. Está fixado. Apareceu do Diogo. Tá na Desirê aqui, Borges está rodando. Faz tempo. Não, então, o comentário dela tá tem com carinha com o coraçãozinho fixado. A questão é que tem um estigma, é como o câncer. A pessoa descobre o câncer, ela já fica acabada. Acabou de aparecer o Diogo. Então, é assim, o meu medicamento é o Ocrevus, tá? É um medicamento que ele é um medicamento renovador perante os outros. Por quê? Os outros medicamentos, eles agiam em um tipo de linfócito. Esse age em outro linfócito. Então, ele por isso que ele é diferenciado, porque ele entrou no mercado com uma outra função, de tentar restabelecer a função das pessoas daquilo que elas tinham perdido. Então, ele entrou no mercado com esse princípio. Eu não vou só levar a doença e fazer a pessoa ter uma qualidade de vida daquele jeito. Ela já está cadeirante, ela está com falta de equilíbrio, não voltou com uma pulsoterapia. Esse medicamento não, ele fica com a ideia que você vai tomar e com o tempo fazer a fisioterapia, fazendo a parte da memória, que você tem que treinar muito a memória, porque às vezes a gente esquece as coisas. Às vezes eu vivo tomando bronca, sabe? Porque o Celso fala assim pra mim, não é possível que você já esqueceu isso. Não é que eu esqueci isso, é porque talvez eu não tenha tanta facilidade, às vezes, de ficar lembrando como uma pessoa que não tem a doença, né? Mas o Ocrevus, ele traz isso pra gente, ele traz pelo menos essa alegria da gente pensar assim, olha, daqui um pouco eu vou estar... Para mim, a parte urinária era muito ruim. E eu, hoje em dia, com o Ocrevus, eu não tenho mais infecção de urina, eu não perco mais a urina. Então, assim, para mim, essa parte me deixava, assim, em momentos muito ruins. E eu tentava dizer que aqueles momentos não eram ruins. Eu tentava levar numa boa. Mas agora eu já vi que o medicamento tem me ajudado muito. Então, é assim... Mas, para você chegar nesse medicamento, hoje em dia ainda é muito complexo. Por quê? O Ocrevus é o medicamento mais recente, que já foi liberado pela Anvisa, ainda não foi liberado pela Conitec. Então, o governo ainda não dá o medicamento. Você tem que conseguir o medicamento como? Se o seu plano de saúde autorizar e ver que você realmente tem necessidade, ou você entrando com mandato de segurança contra o seu plano de saúde e o advogado mostrando para o seu plano que você tem necessidade, daí você começa a tomar. Mas isso aí tudo pela sua médica, o que a sua médica acha. Se ela acha que já está num estágio que precisa do Ocrevus. Que nem eu tomei o Rebif 16 anos. E eu estava estável. De uma hora para outra eu comecei a ter lesão atrás de lesão. Muita lesão. Daí eu acabei mudando o medicamento. Tomei o fingolimod. O fingolimod não agiu bem no meu corpo. Tomei 1 ano só. Fiquei com os linfócitos muito baixos mesmo, além do normal. E daí eu tive que entrar no Ocrevus. O Ocrevus, além dele ser um medicamento fácil de tomar, eu considero fácil, porque ser picada todo dia por uma agulhinha, sendo um pouquinho de medicamento, você tem que ficar ali em função de ser picada toda semana, 2 vezes, 3 vezes, todo dia. Agora não tem mais de todo dia, antigamente tinha. Agora todas elas são 3 vezes por semana. Então é assim, é uma coisa muito ruim. E quando você tem que só perder 5 horas num espaço tomando a medicação, eu acho muito bom. Tem gente que fala assim, 5 horas tomando Ocrevus? Eu falo, gente, é muito melhor 5 horas e depois eu fico 6 meses sem tomar nada do que eu ficar tomando todo dia uma picada. E a picada gera você ficar com inflamação no lugar, às vezes com edema, fica vermelho. É assim, as pessoas que descobriram há pouco tempo, elas às vezes não precisam ser, elas nem podem ser jogadas direto no Ocrevus. Ela vai ser jogada nos outros medicamentos, tá?
Então, ela tem que percorrer um caminho. Depende do que o médico dela vai achar em relação à doença e do que o governo vai achar. Mas o Ocrevus, hoje em dia, só consegue com mandato de segurança contra o governo ou contra o seu plano de saúde. Por enquanto, não está liberado. A gente queria liberar, a gente estava lutando com a Conitec, o laboratório não conseguiu a última vez, agora a gente ia votar de novo, mas teve essa pandemia, tudo parou. Deve voltar talvez em agosto, não sei, ainda não temos noção, talvez em agosto volte. Talvez até o final do ano o Ocrevus esteja à disposição para todo mundo que precise. E eu acho que para quem precisa tem que usar. Porque tem gente que assim, mas usar o Ocrevus, ele é super agressivo. Você está usando realmente um medicamento que é agressivo, mas você não tem que pensar por esse lado. É agressivo em que nível? Que você precisa dele. Então você não tem que pensar que ele é agressivo. Você tem que pensar, ele vai ser bom para mim. Ele pode, no primeiro momento, fechar a glote. Por isso que eles têm todos a hora que você vai tomar a medicação, a clínica tem todo o resguardo necessário. Você toma remédio para que nada, toma cortisona, você toma o antialérgico, você toma tudo que é necessário para não acontecer o pior. Tá? Então é assim, ninguém tem que ter medo de tomar. Quando o governo liberar e vocês falarem assim, eu preciso tomar, eu não preciso lutar. O governo está aí com a medicação, você tem que ir atrás. E se hoje você precisa e não está se dando bem com os outros medicamentos e está evoluindo, entra com mandato de segurança, porque acontece que a gente não é um brinquedo para falar assim, eu vou ficar esperando a boa vontade de alguém para mim ficar boa, né? É lógico que terapia, você conversar com os outros, você fazer algumas terapias alternativas, que nem a Mônica estava explicando e vai explicar mais. É muito bom, mas a gente também precisa do medicamento. Sem o medicamento a gente não vai ficar bom. Porque tem uma questão física, né? Tem, lógico. Assim, o emocional, ele influencia e ele pode agravar ou amenizar, mas precisa da medicação, porque vocês têm uma questão física. Não adianta falar, não vou tomar nada, só vou cuidar do meu emocional, que não vai funcionar. Porque é uma coisa física que precisa ser tratada. E isso precisa ser, o que a Patrícia está falando. É 5 horas, ok, beleza, depois eu fico bem, depois estabiliza. Olha a Patrícia, gente, faz 25 anos que ela tem, que ela está portadora. Não é? 25? O Diogo descobriu faz 3 semanas, né? Então, para ele, é tudo muito novo, né? Então, é por isso que ele está fazendo essas perguntas. Então, eu acho que ele tem que perguntar, tem que ouvir a minha live, tem que ouvir que a Mônica vai falar, tem que ouvir a da Francis, que a gente fez semana passada, que ela conta o caso dela. E não tem que achar que o seu caso é igual ao meu, que é igual ao da Francis, que é igual ao da Beth. Cada um tem um caminho, tá? E o que a gente tem que mais fazer é deixar a nossa cabeça bem. Se a gente não deixar a cabeça não resolve nada. Exatamente. Nem o medicamento resolver, nem o medicamento. Você vai tomar o medicamento e vai falar assim, eu tô tomando Ocrevus, me falaram que ele era tão bom. Por que ele não faz efeito em mim? Porque sua cabeça está atrapalhando, né? A cabeça não está fazendo com que você deixe o medicamento agir, né? O Diogo descobriu faz 6 anos. Eu tinha isso aqui 3 anos. Não, tem alguém que falou alguma coisa. Ele falou quando descobriu, foi em 3 semanas que você falou que tinha descoberto em 1 mês. Demorou. Ele descobriu em 3 semanas. Então a questão aqui hoje, né, é falar sobre a importância de ter o emocional estável e de ser positivo o mais possível, porque mesmo que haja alguma limitação, que haja algum problema, não tem os outros problemas. Né? Que nem a Patrícia, ela tinha esse problema do sistema urinário muito tempo, mas eu nunca vi ela assim, ficar derrubada por causa disso. Não, é o que ela falou, ela tentava lidar com isso de uma forma mais tranquila, até que chegou uma hora que conseguiu como é que fala? Estabilizar, né? Ficar bem. Então é assim, tem que ir buscar a solução, né? Não está atrapalhando nada, Diogo. Vai falando aí que a gente vai... É que vocês só podem escrever, só nós podemos falar. Tá vendo que não está aparecendo para mim. Agora você também sumiu. Voltou. Voltei.
A gente está fazendo o que pode, né? Que aqui tá os aprendizados, a primeira live que eu faço, né? Porque a da semana passada não deu certo. Você já é expert nisso, né, Mônica? Eu já vejo muita live sua. É, eu já fiz, mas é assim, tem coisas que estão fora do nosso controle, como a internet. A gente se programa, não é? Me arrumei, fiquei toda linda para vocês me verem bonita e estou aqui congelada. O bom só é que eu não vou envelhecer, que eu estou congelada. Mas ainda bem que dá para escutar, né? Porque podia não conseguir nem estabelecer conexão, então a gente tem conexão e a gente vai conversando aqui. Mas isso é importante. Então são vários recursos. Agora está dando eco, aí beleza. Para mim não tá, só se alguém falar que tá dando eco. Não, agora parou. Deu um pouquinho. O que pode ajudar? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho glaucoma. Tá? Glaucoma é aumento da pressão do olho, lógico que nem se compara com esclerose múltipla, mas pode levar à perda da visão. Né? Então, é sério. Eu preciso cuidar. E o que aumenta a pressão do olho? Estresse. Não há sintoma de glaucoma. Então, o que eu notei, eu fui observando e eu vi que se eu meditasse, até eu falei isso, porque agora na pandemia, quando entrou esse isolamento social, o oftalmo me ligou para perguntar como eu estava, porque eu tinha uma consulta de controle na primeira semana e eu não fui. E eu preciso ter controle rígido em cima disso, né? Porque eu sou muito nova. Em relação ao avanço do glaucoma, eu sou muito jovem. Se eu tivesse descoberto com 70 e poucos anos, não ia dar tempo de perder a visão, mas como eu sou nova, ainda dá tempo, então eu preciso estar sempre cuidando. E ele me ligou, e eu inclusive falei para ele, eu tenho controle, eu tenho, além dos colírios, a meditação ajuda bastante. Você acalmar, cada um tem uma forma, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo meditar, porque eu sou muito agitado. Eu não consigo parar para meditar. Mas acontece que é assim, a meditação não é aquela ideia que nós temos de Tá fazendo duas conexões como? Oi, não, aqui falou, uma das duas está com duas conexões. Como que está com duas conexões? Como que eu tô com duas conexões? É você, Mônica? Eu não, eu só tô nessa. Eu saí, voltei e entrei aqui. Inclusive, tô nos dados móveis, porque meu Wi-Fi não quis entrar. Se eu tentar agora, ele pode congelar. Não ouvi nem sua voz, né? Então, a meditação, por exemplo, eu sou muito agitada, eu sou muito do movimento. Então, eu resolvi começar a meditar. Aí eu meditava 2 minutos, eu achava que eu tinha meditado 4 horas e meia, porque não acabava nunca. Né? E aí eu percebi que eu podia desenvolver uma forma de meditar pessoal, né? Que eu não precisava, porque assim. A Polly falou que o som tá pipocando. Gente, o som tá pipocando ainda? Eu tinha visto que a Polly falou que o som tá pipocando. Tá com eco. Você tem fone de ouvido, Patrícia? Tenho, posso pegar. Se você colocar, fica melhor o som, porque eu falo e fica solto aí no seu ambiente, aí dá eco. Continua falando com eles agora sem não ver ninguém, que eu tô voltando. Está bem, então. Vou falar com vocês e com a tomada ali, ó. Então eu descobri, eu não lembro, eu conversei com alguém e falei isso, que eu não conseguia ficar parada meditando. Aí a pessoa falou assim, olha, a mente é como uma criança, aquela criança que fica puxando a nossa roupa, sabe o que é atenção? Então, quando a mente chamar com algum problema, você fala, agora não, mais tarde. Igual a gente faz com a criança, que a gente está ocupada e ela fica chamando. E eu comecei a fazer isso. Quando eu ia respirando, aí eu começava a pensar, Mônica, você vai ficar sentada aí, você precisa fazer aquilo, você precisa ir não sei aonde, você precisa fazer uma lista não sei do quê. Aí eu falava, agora não, depois. Aí, tudo bem, continuava respirando, daqui a pouco voltava. Mas você vai ficar aí sentada parada com tanta coisa para fazer? Levanta, aí agora não, depois. E aí, com isso, eu cheguei, gente, meditar 40 minutos e não querer parar. Mas eu fiz aos pouquinhos. O primeiro dia foram 5 minutos, eu fiquei feliz. O segundo dia, 5 minutos. E aos pouquinhos, eu ia obedecendo a minha disposição. Tava bom, eu permanecia.
Incomodava, eu fazia uma meditação mais curta, porque é para acalmar, não é para deixar nervoso. Vai começar a forçar a ficar, você não vai desestressar, ao contrário, você vai estressar. Então, assim, se você conseguir ficar 1 minuto, beleza. Se você conseguir ficar 2, ótimo. Se você vai aos pouquinhos, até que você se habitue com aquele estado, porque chega uma hora que você consegue relaxar, e aquilo é bom, é gostoso, porque você entra num outro estado confortável. Mas é um treino, porque a gente não é habituada a isso. Então não precisa se cobrar de não pensar, não existe não pensar. Existe você focar seu pensamento. Eu gostava de pensar que tinha uma chuvinha de luz, chovendo em mim, eu ficava assim, paz, tá chovendo paz. Então eu imaginava que chovia, e as minhas células iam absorvendo aquela paz, entrando no meu corpo. Então eu ficava visualizando isso, minha mente ficava ocupada com isso, e nessa eu começava a ficar mais relaxada, e foi o que eu falei, chegou um dia tem dias que eu fico meditando muito tempo, se eu deixar, mas tem dias que eu não consigo 10 minutos, e tudo bem. E tem hora que você tá meditando, quando você vê, você tá fora do mundo, você está pensando em outra coisa que você tem que fazer. Você fala, meu Deus, eu estou meditando, não tá na hora de pensar nas outras coisas. Aí fala para a mente, depois eu penso nisso, depois eu faço isso, que é um negócio que funciona, porque eu fiz isso. Então, assim, é sem cobrança. Porque as pessoas acham que é você sentar lá, você não vai pensar em nada, limpe a sua mente. Não dá para limpar a mente. Se limpar a mente, você morreu. Não dá. E não dá para você parar de pensar. Exatamente. Você sonha a noite inteira. O cérebro é feito para isso. Essa é a função dele. A questão é que você vai focar seu pensamento. Então vai focar numa luz, vai focar numa imagem, numa lembrança boa, numa sensação boa. Não importa, é o seu jeito. Se você caminhar, por exemplo, se você fizer uma caminhada, também medita, porque você sai do burburinho, você tá caminhando ali, você presta atenção na passada, também é meditação. Se você colocar uma música e ficar dançando, sentindo a música e dançando como o seu corpo pedir, também é meditação. E olha, a meditação, é bom a gente fazer a meditação, é uma coisa que é fácil, você acha em qualquer lugar da internet para aprender a fazer. E assim, a gente como tem que fazer esses exames malucos de entrar naquelas câmeras e fazer a ressonância magnética e às vezes ficar 2 horas fazendo, se você souber meditar, você vai entrar para fazer o exame super mais tranquilo. Você vai entrar lá e vai ficar meditando e pensando que logo vai acabar, e isso vai passar rápido. Eu lembro que no começo eu entrava, parecia que aquilo era uma eternidade. Agora eu faço o exame e parece que, quando eu falo, já acabou? Porque lá dentro eu me desligo. E a gente tem que aprender a se desligar, porque a gente tem que fazer. Que nem a minha filha, uma delas, foi fazer. Ela falou assim, mãe, nunca mais eu faço isso na minha vida. Eu falei, você não faz porque você não precisa. Porque se você precisasse, você tinha que fazer. Quando a gente precisa, a gente tem que falar, não é eu não faço. A gente que tem esclerose múltipla, a gente tem que fazer. Então é assim, eu não tomo remédio, eu não aguento me picar, eu não quero tomar remédio na veia, não é isso. Eu vou ficar doente cada vez mais, eu prefiro isso. Não é, tem tratamento, tem exame para fazer, a gente tem que correr atrás, né? Então, meditar seria a forma mais fácil de você fazer tudo na vida. Você meditando, você acaba treinando sua cabeça até ter mais boa vontade e paciência, né? Porque é o que você falou, as situações que as pessoas têm que enfrentar, elas têm que enfrentar. Há coisas que a gente não pode evitar. E quando a gente aceita, melhora muito porque é tudo dentro, é tudo como a gente encara. Né? Nós vamos ter sempre situações para encarar, para enfrentar, sejam mais graves, menos graves, sabe? Então, a questão é a gente, olha, ok, isso eu posso mudar? Posso. Então, eu vou fazer o que eu posso para mudar. Isso eu não posso mudar, eu vou ter que lidar com isso. Então, eu vou aceitar e fazer o que for necessário. Essa disposição honesta, eu chamo de disposição honesta, de lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, isso facilita tudo. O autor daquele livro é Paul Percy, não lembro direito da memória das células.
Ele fazia isso. Quando eu fiz um workshop de hipnose, que um recurso era esse, as crianças que tomavam quimioterapia, os terapeutas iam lá e falavam para elas, olha, imagina que são florzinhas que estão saindo. Eles pediam, né, faziam um relaxamento com as crianças e falavam, imagine que nesse, eu não sei como chama aquele coisa que tem o líquido lá, como chama aquele recipiente? No soro? Tipo soro. Peraí. Aquele recipiente que fica a medicação. Tá, né? naquele soro lá. Isso. Então, assim, a química que as crianças estavam tomando, eles falavam, imagina que tem flores e tal. Então, a criança ia relaxando porque na cabeça dela, ela estava recebendo flores, estava recebendo uma coisa bonita, uma coisa, sabe? E isso mudava a resposta delas. E com a gente também, porque eu tive várias clientes que precisaram de quimioterapia, e eu contei esse caso desse autor desse livro da Memória das Células, que ele fez tanto na radioterapia quanto na quimio, ele foi disposto e agradecia que ele podia fazer o tratamento, que ele tinha medicação, ele ficava tranquilo recebendo, ele teve um resultado tão positivo, e eu comentei, e as pessoas fizeram, e também tiveram menos efeitos colaterais, passaram mais tranquilamente. Então, assim, funciona. Então, é o que a Patrícia falou, não adianta negar. Falar, não quero. Igual quando eu fui diagnosticada com glaucoma, eu fiquei ensandecida porque a médica falou isso para mim. Olha, você tem 53 anos, você é muito jovem e você pode perder sua vista porque você vai viver até 80 ou mais de 80. Então, você precisa cuidar muito de perto, não há sintoma. Então, você não sabe se a sua pressão do olho está aumentada ou não, você tem que pôr colírio. E essa é a única medicação que eu uso. E o colírio, ele é tão forte que ele pode dar artrite, gastrite, e tem gente que tem, porque eu faço parte de um grupo no Face, e o pessoal relata, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum efeito colateral. É a cabeça, né? Entende? Se a gente ficar pensando... Porque você põe no olho, ele desce pela garganta e ele afeta, porque a química é muito forte dessa medicação. No começo eu não queria tomar, não vou, mas não quero. Aí quando eu fiz as pazes com o colírio, então o resultado é esse, eu não tenho nada, eu só pingo o colírio no olho e pronto, acabou. Não tenho nada. Porque a pessoa vai com resistência àquilo, é pior para ela, né? Exatamente. Então, assim, a gratidão. Porque, assim, vamos tomar o exemplo da Beth novamente. Mesmo a Beth, com a limitação que ela tem, ela não se detém. Ela foi além. Ela vai além. Trocentas medalhas, já viajou para um monte de países representando a gente. Então, assim, é muito importante isso. Sempre tem algo a ser feito. Sempre existiu um jeito. Vamos encarar com criatividade, se for o caso. É difícil? É difícil. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando, não é assim. Não, é complicado. Mas a cabeça é sua, é você que vai comandar a sua cabeça. Porque é tudo dentro, é como a gente encara as coisas. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você tem... Eu gosto muito desse exemplo, porque isso demonstra muito. Fala para a pessoa assim, mas você não presta para nada. E fala para duas pessoas isso, você não presta para nada. Uma delas levanta e fala, lá, vai ver se eu não presto para nada. E a outra fala, eu não presto para nada. E não faz mais nada. Ele falou. Uhum. Então, ele falou que eu não presto? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a disposição da pessoa. Para uns é um desafio, para outros derruba. Então, assim, seja aquele que enfrenta o desafio. Seja aquele que fala assim, isso não vai me deter, não importa. Uma ocasião, eu tenho uma tia idosa, e ela falou assim pra mim, olha, se eu ficar dessas velhas, andando de andador na rua, na calçada, atrapalhando todo mundo, você não deixa. Eu falei, olha, você quer saber? Eu admiro as pessoas que vão pra rua fazem isso. De andador e tudo, de bengala, de cadeira de roda, que não quer nem saber, vai lá e faz. Aí ela ficou olhando pra mim assim, parada, e falou, eu não tinha pensado assim. Eu falei, exatamente, a pessoa não se detém. Se ela precisa do andador, ela usa o andador. Se ela precisa da bengala, ela usa a bengala, mas ela não para. Porque a gente não tá na vida pra ficar parado. E tem gente que fala, eu tenho vergonha de usar andador, de usar bengala, que vergonha. Vergonha é cair na rua, né? Exatamente. Então, A vergonha é você não viver a vida. Porque vai ficar assim o resto da vida, sem fazer nada de vergonha.
É. Né? Não, eu acho Exatamente, que precisa se ocupar. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas, tem, assim, mil coisas que a gente pode aprender, não é? Hoje em dia, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas tudo bem, mas é válido, né? Por exemplo, porque tudo meu é à vista, porque eu leio, computador, né? O meu trabalho, então, assim, tudo é visão. Então, eu fico pensando, gente, como que as pessoas que não enxergam fazem? Elas fazem também, elas desenvolvem outros sentidos. é Né? lógico. Então, assim, então sempre há uma saída, sempre há uma forma de fazer. Então, esse é o pensamento principal, na minha opinião. Eu vou arrumar uma forma, eu vou encontrar um jeito de fazer as coisas. Né? Eu vou fazer, se eu ainda não tenho, eu vou inventar. Porque quantas invenções vieram disso? Porque a pessoa não conseguia e ela criou uma forma de fazer e acabou surgindo uma coisa nova. Então, é essa disposição honesta, positiva, de não se deter, de não se deixar derrubar pelas coisas que acontecem. Porque aconteceu, aconteceu. Tem o que fazer. Tem que tratar. Eu acho que a gente tem que seguir em frente, fazer o tratamento. E assim, eu vejo muito grupo no Facebook que as pessoas falam assim: ai, não aguento mais tomar os remédios, vou parar de tomar. Gente, não faz isso. Eu sei de muitos casos que pararam de tomar, eu tô bem. As pessoas não estão bem. E muitas que falaram foram rebeldes, falaram que a igreja curava. Não que a fé não ajude, ajuda, mas sozinha não ajuda. Então a gente precisa ter a ajuda também dos médicos e a ajuda dos medicamentos. Porque são vários níveis, né? Nós como seres humanos, nós temos vários níveis de informação. Então nós temos a informação do nosso corpo físico, que no caso, há patologias que nós precisamos de medicação, não adianta discutir, não adianta bater pé, não adianta nada, adianta tomar o remédio, tá? Porque não tem saída. Ou toma o remédio ou vai ficar ruim. Nós temos a parte espiritual, que entra a fé, que não necessariamente fé tem a ver com religião, mas sim você acreditar que você está amparado, que você está protegido, porque quem acredita e quem não acredita tem espiritualidade. A espiritualidade é para todo mundo. Então, todo mundo tem espiritualidade. E nós não estamos sozinhos. Nunca estamos. Então, nós temos esse guia, esse norte que nos guia. Nós temos o psicológico, que precisa ser cuidado numa terapia, porque isso é qualquer um. Todo mundo devia fazer terapia. Todos. Porque nós temos muitos conteúdos subconscientes, inconscientes, que estão regendo a nossa vida e nós nem desconfiamos. A gente nem desconfia e aquilo está comandando tudo. Então tem o psicológico, tem o emocional, tem o mental. Então existem vários âmbitos que precisam ser olhados. E assim, você tomar medicação é você cuidar de você mesmo, é amor próprio. Você fazer exercício é amor próprio. Você fazer terapia, amor próprio. Quem vai cuidar de você se você mesma não se cuidar? Se você mesmo não se cuidar, quem vai cuidar de você? Se você não acredita que você merece, quem vai acreditar? Porque a gente envia sinal, você pode ver, às vezes a gente está perto de uma pessoa e é bom. Aí fala, nossa, eu gosto de encontrar com essa pessoa, é uma delícia estar com essa pessoa. Você nem sabe por quê, mas você gosta. Outra pessoa é legal também, mas você não aguenta ficar muito tempo perto da pessoa, porque é a vibração da pessoa, a vibe dela não é legal. Então, tem isso. Então, alimente uma vibração boa, de confiança, de autocuidado. Você vê, você está perto de uma pessoa que tem amor próprio, de uma pessoa que tem autoestima, é gostoso. Porque ela não quer derrubar ninguém, ela não fala mal de ninguém, ela não critica, ela não julga, ela tá bem. Então, é agradável, porque tem outros assuntos. Não é amarga, né? Agora, se a gente não cuida da gente, a gente começa a olhar para o outro. A gente vai cuidar do outro, mas é cuidar entre aspas. A gente não vai cuidar cuidando, a gente vai cuidar de ver o que ele está fazendo. O que está errado no outro. Por que que o outro não faz isso? Por que que o outro não faz aquilo? Por que que o outro fez assim? Isso não é da nossa conta. Então, se eu cuido de mim, se eu fico bem, eu entendo que o outro tem o momento dele. Se ele não faz, é porque ele não consegue, porque ele não pode, isso não é problema meu. Se eu quero conviver, eu convivo. Se eu não quero, eu não convivo.
Então, assim, existem situações... Ah, mas e a família? Que o pessoal sempre me pergunta isso, né? Ah, tudo bem, eu posso escolher, mas a família eu não posso escolher. Se eu tiver que conviver com alguém da família que é difícil. Você fica bem com você, que você chega num ponto que você consegue ficar bem com o outro, porque o outro não tem como é que fala? Não tem um canal para você ser atingido. Porque o que acontece? Quando as pessoas vêm para cima da gente, seja com o que for, com raiva, com desprezo, com o que seja, para que a gente se sente mal, se a gente retroalimenta, a gente fortalece aquilo. Então o negócio, deixa. Cuida de você, faz você o carinho para você mesma. Para você mesmo. Se ninguém Você vai faz, atrair coisas assim. faz Vai você atrair coisas mesmo. positivas. Que uma hora você vai encontrar quem olhe para você como você olha para você. Isso é experiência própria. Tá? Então, assim, eu falo às vezes, Mônica, eu vou fazer um sanduíche para você, como eu faria para outra pessoa, porque você merece. Porque às vezes a gente come qualquer coisa, né? Assim, eu como qualquer coisa. Não, eu vou fazer um almoço para você gostoso, como eu faria para alguém que eu gosto muito. Porque se eu não gostar de mim, gente, quem vai gostar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? E fora que o meu sinal reverbera, tipo uma estação de rádio. Aí a pessoa chega perto de mim, ela sente que eu me cuido e tal. Ela é gostoso ficar perto de mim. Ou perto das pessoas que se cuidam, que se olham. Não é vaidade excessiva, não é egoísmo. A gente se cuidar não é egoísmo. A gente se cuidar é respeito pelo outro. Porque se a gente não se cuidar, o outro vai ter que cuidar da gente um dia. Quem não se cuida... ninguém vai querer ficar perto de você, porque você só se lamenta o dia inteiro. E quem não se cuida vai precisar ser cuidado em algum momento. Então, por exemplo, essas pessoas que não tomaram a medicação, quem que cuida delas que estão ruins agora? Elas se cuidam sozinhas totalmente? Não. Elas são dependentes de alguém. Exatamente. E o que essa pessoa tem a ver com a rebeldia delas de não tomar medicação quando foi necessário? Nada. Nada. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Exatamente. Nós nos cuidarmos em todos esses níveis que eu falei é muito importante para que a gente não dê trabalho para os outros depois, porque os outros não têm nada a ver com a nossa rebeldia. A não ser que a sua rebeldia vá afetar só você. Aí, ok. Mas normalmente não. Isso vai lá na frente, então eu levo uma vida desregrada, eu não me alimento direito, eu não cuido do meu mental, do meu psicológico, do meu emocional, eu fico lá na velhice, doente, com a cabeça ruim, e alguém vai ter que cuidar de mim. E o que essa pessoa tem a ver com isso? Agora, se eu me cuido e chega lá na frente, eu desenvolvo alguma coisa, é diferente, até quem vai cuidar, porque a pessoa fala, não, sempre se cuidou, sempre fez tudo, foi uma situação que aconteceu, e as pessoas têm outra disposição. Mas se a pessoa não se cuida, quem vai cuidar também não vai ficar legal, vai falar, pô, não se cuidou, a vida não fez o que tinha que fazer, e agora eu que tenho que ficar cuidando? Então, assim, é respeito com o outro. O autocuidado não é só respeito com nós mesmos, é respeito com o outro também. Mônica, eu acho que já vai acabar, hein? Faltam 3 minutos. Então, se tu quiser fechar com alguma coisa pra gente... Então, eu vou fechar assim. Aceite o que vem, faça o seu melhor, lembre que é tudo dentro, que a forma como você encara as coisas muda a sua sensação, e isso é fácil de provar. Pensa numa coisa boa e sinta no seu corpo. Pensa numa coisa ruim, sinta no seu corpo. E aí você escolhe o que você quer sentir. Se não tiver um lado bom, tem um lado menos ruim. Exercita isso. Então, esse pensamento que eu deixo para vocês, eu agradeço muito vocês estarem aqui me ouvindo. Tá? Qualquer coisa eu tenho Insta, tenho Face, vocês podem me chamar, conversar, eu atendo, eu adoro, tá? Se qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me chamar que eu respondo, tá? Foi um prazer. Mônica Turola, tá? Mônica Turola, meu Facebook, e Mônica A. Turola, o Insta, tá? Então vocês entrem que ela tem bastante orientação. Aqui. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo convite obrigada também. Obrigada a você, Mônica. Que isso, você foi ótima, acho que esclareceu bastante gente. Obrigada para todos que compareceram na nossa live. Espero ter respondido. Não era a função, não era ter respondido. Deixa passar essa situação toda e a gente pega a turma e faz o 2. Vamos sim, que a gente já fez o Reiki 1. Então tá bom, gente. Então vamos acabar por aqui. A próxima vez eu explico mais sobre esclerose, que hoje era a vez da Mônica falar sobre uma qualidade melhor de vida. Tá? Mas depois a gente entra em outro assunto. A próxima reunião vai ser do advogado Oséias, tá? Que é semana que vem. Então a gente vai se ver semana que vem de novo.
Tá bom? Obrigada, Mônica, então. Tchau, tchau. Beijinho Obrigada pra a eu. todos. Boa noite para Tá vocês. bom. Boa noite. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Beijo.